Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hugo de Leon, eu sou servo postulante da comunidade católica Ebenezer e eu estou aqui para dar continuidade à missão. E nesse tempo dessa pandemia, a gente está impossibilitado de realizar nossos grupos, de realizar nossas atividades nas igrejas, na nossa comunidade, na nossa casa. Então a gente decidiu fazer a missão através da internet, levar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês através da internet. Nós estamos seguindo com nossas lives e com os nossos vídeos sobre o Evangelho e sobre algum tema específico no sábado. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho que está no livro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Esse evangelho é uma passagem bem conhecida para alguns, para outros podem não ser. Ele fala sobre os discípulos de Emaús. Como aqui no IGTV a gente tem um tempo reduzido de 10 minutos, eu não vou fazer a leitura do evangelho, que ela é um pouquinho extensa. Vocês podem estar consultando na Bíblia de vocês, tá bom? Mas vamos lá. O que fala esse evangelho dos discípulos de Emaús? Eu dividi ele em algumas partes para que a gente possa entender melhor. Lembrando que essa reflexão é sobre a minha vivência, tá? Eu li o Evangelho e eu tirei algo muito sobre a minha vida e que eu acredito que sirva para muitos. Eu espero que sirva para vocês também. Então eu dividi em algumas partes. A primeira parte vai estar lá no começo do Evangelho, do capítulo 13, do versículo 13, ao versículo 14, onde mostra os discípulos se afastando de Jerusalém. São dois discípulos que estão a caminho de Emaús, provavelmente eles moravam nessa cidade, isso depois do acontecimento já da morte de Jesus. E eles estão se afastando de Jerusalém e indo até sua cidade novamente. Cidade que eu fui consultar, ela fica a cerca de uns 12 quilômetros de distância e eles estão indo a pé. Mas assim, o que esse afastamento significa? O que ele significa para mim, na minha vida? Quem é que está em Jerusalém? O que tem esse significado do sair de Jerusalém para Emaús? Esse significado ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque lá em Jerusalém está o apostolado de Jesus, os apóstolos de Jesus, está sua mãe Maria, e a pessoa está se afastando, os discípulos estão se afastando dos apóstolos, se afastando de Maria. É um afastamento da tradição apostólica. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Isso já aconteceu na minha vida, onde eu seguia uns traços dos apóstolos, eu estava na igreja, e durante um tempo eu me afastei, Eu me afastei desse apostolado, me afastei de Maria. E se afastar é uma coisa muito difícil, A gente passa por um momento muito difícil, um momento de cegueira. Cegueira essa que inclusive aparece no próprio Evangelho. Mas lá na frente vocês vão ver, quando vocês estiverem lendo o Evangelho, que os discípulos estavam meio que como que cegos, Quando a gente está afastado de Jesus é assim. A gente fecha os olhos para muita coisa. A gente não consegue ver Jesus nas ações dos outros, a gente não consegue ver Jesus no próximo, a gente não consegue ver Jesus. A gente está afastado, estamos cegos. E, enfim, continuando o Evangelho, eles estavam lá se afastando da cidade de Jerusalém e em um certo ponto Jesus se aproxima deles, A gente vê que Jesus aqueles que se afastam. E novamente eu volto a trazer para mim. Isso aconteceu já comigo, isso deve ter acontecido com vocês, já que já passaram pela experiência de se afastar. Existe um momento que Jesus volta, Jesus volta e vai nos resgatar. É como aquela passagem da ovelha perdida. Ele deixa as outras e vai atrás da que está perdida. Em quantas vezes Jesus não foi nos buscar? Quantas vezes a gente não estava lá quieto, na nossa, e sentiu aquela presença, aquele algo diferente, Nós que somos cristãos, a gente sabe que se trata de Jesus, sabe que é Jesus indo até nós. E Jesus não deixa nenhum dos seus discípulos se perder
sempre vai atrás dos que estão perdidos para que ele retorne. E assim, e por mais que a gente pense que ele está demorando, é porque a gente pensa que tudo é no nosso tempo. Mas não tudo é no tempo de Deus, né? Ele sempre vai ao seu tempo nos buscar para que a gente volte. Aí vem alguns pontos interessantes da passagem. Jesus se aproxima dos discípulos, né? Ele não chega exigindo que a gente volte. Ele se aproxima de nós, primeiramente. Primeiramente a gente tem aquele contato novamente com Jesus, sem pressão nenhuma. E depois o Jesus, assim como ele fez com os discípulos, ele quer saber sobre o que eles estão falando. Jesus faz isso conosco. Jesus quer saber primeiro, ele vai sondar como é que está a nossa vida. Agora que vocês estão afastados, como é que está a tua vida? O que está acontecendo? O que tu está fazendo diferente? Quais são os teus problemas? Quais são os teus... Tem mais felicidade? Tem mais problema? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Essa é a pergunta que Jesus nos faz. E eu senti muito isso na minha vida, né? Quando eu senti a necessidade de voltar, eu ficava me questionando. Mas será que era eu mesmo que estava me questionando? Aquela vozinha na minha cabeça, era eu que pensava, cara, o que tu tá fazendo da tua vida? Olha onde é que tu tá. Pra onde tu tava. É o certo que tu tá fazendo? Enfim. E Cleófas começa a falar, sem ter percebido que era Jesus, ele começa a falar, nossa, tu não sabe o que aconteceu. Mataram Jesus, né? E a gente estava com tanta esperança nele, mas mataram. Enfim, ele vai conversando, e Jesus vai escutando essa conversa, né? Jesus, ele entra na conversa para nos curar. E assim como ele fez com os discípulos, ele começou a conversar. Foi conversando, e enquanto Jesus falava para eles, poxa vida, será que vocês realmente não entenderam? E Jesus começa a falar das escrituras, começam a falar tudo que ele fez, né? Tudo que Jesus fez na vida das pessoas lá. E enquanto ele falava, ia ardendo, né, o coração dos discípulos. E é assim que deve acontecer com a gente. Quando Jesus fala, nosso coração deve arder quando a gente lê a palavra dele. Quando a gente está na Santa Missa, escutando o Evangelho. Nosso coração deve arder ao ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus vai conversando com eles, né? Nesse momento Jesus vai convertendo eles novamente. E eles sem perceber Jesus. E quando eles chegam ali em Emaús, Jesus faz como se ele fosse embora. E é muito interessante porque nessa hora ele nos deixa livre para chamar Jesus, né? Para chamar a mesa, para ceiar conosco de volta. E a gente quer Jesus em nossa casa, a gente sente a necessidade de ter Jesus em nossa casa, ele não nos força a querer a presença dele. Ele nos faz querer a presença dele. E é muito lindo isso em Jesus. E vem aquela famosa frase, né? Jesus fica conosco, já é tarde, o dia declina. E assim é sem Jesus. A noite cai sem Jesus e geralmente na noite vem o medo de estar só. Sem Jesus ainda a gente fica com muito medo. Então a gente quer a presença dele, pra gente ficar bem. A gente sabe que só com Jesus nós ficamos bem. E aí já na presença de Jesus, ele vai lá, ele abençoa o pão, agradece e parte, né? E é nessa hora que os discípulos percebem que é Jesus. E é muito linda essa passagem. Eles percebem que é Jesus e quando eles olham, Jesus já foi. Mas Jesus foi fisicamente, pois Jesus está presente no pão. Assim como ele está presente na nossa vida, na Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus que ficou conosco. Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. O tempo é curto, tá dando já os 10 minutos. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.